Bem-vindos ao canal Aprende Aí. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, direto para o ano 2000 para dar uma nova olhada num filme que, olha, mudou o jogo, X-Men. 24 anos depois, reassistir a uma experiência fascinante. É uma cápsula do tempo, dá para entender direitinho porque foi aquele sucesso absurdo, mas ao mesmo tempo é impossível não notar as falhas que hoje em dia saltam aos olhos. Então fica a pergunta, né? Por que a gente vai parar para analisar um filme que já tem mais de 2 décadas? O que ele ainda tem a dizer sobre o cinema que a gente consome hoje em dia? A resposta, na verdade, é bem simples e direta. Esse filme não foi só mais um filme de ação. Ele foi um dos pilares que literalmente resgatou o gênero de super-heróis, que estava, convenhamos, praticamente morto e enterrado no final dos anos 90. Para a gente entender essa história toda, vamos dividir nossa análise em 5 partes, ok? Primeiro vamos ver o papel do filme como esse pilar do gênero. Depois a gente mergulha na estética da época, marcada por aquele couro preto todo. Em seguida vamos falar das polêmicas adaptações dos heróis, dos erros de roteiro que são gritantes e, por fim, fechar com o legado imperfeito que ele deixou. Bom, começando pela importância histórica dele. Sério, é impossível falar do universo cinematográfico da Marvel ou de qualquer filme de herói que a gente vê hoje sem entender o que X-Men fez lá em 2000. Vamos lembrar o contexto da época. Depois daquele fenômeno que foi o Batman do Tim Burton em 89, o gênero começou a cair, até chegar no desastre total de 1997, que foi Batman e Robin. Aquele filme basicamente enterrou a credibilidade dos heróis. Aí, em 98, veio Blade e deu um primeiro sinal de vida, mostrou que dava para fazer algo diferente. Mas foi X-Men, em 2000, que bateu o martelo e confirmou: estamos de volta. E isso abriu caminho para o sucesso estrondoso que foi o Homem-Aranha 2 anos depois. E é aqui que está o ponto-chave. Essa trinca de filmes criou o modelo para tudo que a gente vê hoje. Blade provou que a Marvel tinha sim potencial nas telas. X-Men mostrou que era possível fazer um filme de equipe funcionar, algo que parecia uma loucura na época. E o Homem-Aranha, bom, ele escancarou o potencial de bilheteria e provou que dava para ser fiel ao visual dos quadrinhos. Basicamente, sem eles, não teríamos os Vingadores. Simples assim. Agora, vamos para a segunda parte, a estética. Uma das coisas mais marcantes do filme e que gerou muita discussão foi a escolha dos uniformes. Todo mundo de couro preto. Mas por quê? Por que abandonar aqueles trajes super coloridos e icônicos das HQs? A lógica por trás disso está bem resumida nessa citação aqui, que veio dos bastidores. Existia um medo real de que o público do ano 2000 não ia levar a sério os uniformes coloridos. A preocupação era que o filme virasse piada, sabe? Um verdadeiro carnaval na tela e que ninguém fosse respeitar a história. A visão do diretor, Bryan Singer, não era fazer um filme de super-herói como os antigos, de Colan e tudo mais. A ideia era fazer uma ficção científica séria. Ele queria se afastar da imagem fantasiosa e criar algo que o público achasse mais crível, mais realista. Era uma abordagem totalmente nova para a época. E de onde veio a grande inspiração para essa estética? De um fenômeno do ano anterior: Matrix. O visual de couro preto era moderno, era sério e, principalmente, era muito estiloso. Foi a solução perfeita para dar uma identidade visual para o time que fugisse do caricato. Ok, agora a gente entra na parte mais crítica da análise: como os personagens foram adaptados. Porque, apesar de todo o sucesso, o filme mudou bastante alguns heróis. E 2 casos são os mais gritantes: Ciclope e Vampira. Vamos lá, o Ciclope. Nos quadrinhos, o cara é o líder tático, o cérebro dos X-Men em campo. No filme, ele foi reduzido a um coadjuvante. Ele é completamente engolido pelo carisma do Wolverine e do Hugh Jackman e acaba parecendo só um cara antipático e meio chorão. E a Vampira? Nossa, de heroína, super forte e empoderada, ela virou uma adolescente indefesa, a clássica donzela em perigo. Mas olha que interessante, a ausência dos poderes clássicos da Vampira, como voar e ter super força, tem um motivo bem específico e fora das telas. Nas HQs, ela absorve permanentemente os poderes da Capitã Marvel. Só que tinha um problema. Em 2000, os direitos da Capitã Marvel não eram da Fox. Foi uma questão de contrato, pura e simplesmente, que mudou toda a personagem. Chegamos à quarta parte e, bom, aqui a coisa complica. Porque por mais que o carisma do elenco segure o filme, o roteiro de X-Men simplesmente se desfaz se a gente parar para pensar por 2 minutinhos. Vamos ver alguns dos furos mais absurdos. Primeiro de tudo, o Xavier fala que não consegue achar o Magneto por causa do capacete. Ok, justo. Mas
Por que ele não usou o supercomputador mais poderoso do mundo para rastrear o Dentes de Sabre, a Mística ou o Groucho? Eles estavam andando com o Magneto o tempo todo. Era só seguir um deles. Depois, tem a invasão da Mística na Mansão X. Ela entra lá, um lugar lotado de mutantes superpoderosos, e ninguém percebe. Como assim? Nem a mente mais poderosa do planeta, a do Professor X, nem a telepatia da Jean Grey, nem o olfato superapurado do Wolverine, ninguém. É um furo que basicamente ignora os poderes dos próprios heróis. E a batalha final, então? Enquanto o Wolverine tá lá sendo frito pela máquina do Magneto, a Jean Grey, que é uma das mutantes mais poderosas que existem, fica parada, assistindo. Ela podia ter desmontado a máquina com a mente, atacado o Magneto, feito qualquer coisa. Mas o roteiro escolheu que ela não fizesse nada. É frustrante de assistir. E para fechar essa sessão de erros com chave de ouro, a Tempestade. Uma personagem super mal aproveitada que ainda ganhou de presente uma das piores falas da história do cinema. Sério, essa frase não é só ruim, ela é constrangedora e resume bem a fragilidade de vários diálogos do filme. E tudo isso nos leva à nossa conclusão. Vamos juntar as peças e avaliar o legado de X-Men. Foi um filme bom? Foi ruim? A verdade é que ele foi os dois ao mesmo tempo. É essa dualidade que define o filme. De um lado, o legado é inegável. Ele ressuscitou um gênero, criou um modelo de sucesso e marcou a memória afetiva de muita gente. Do outro, as falhas são óbvias. Um roteiro cheio de furos, cenas de ação que envelheceram mal e personagens icônicos que foram descaracterizados. É um filme que é ao mesmo tempo fundamental e muito problemático. Então, para fechar, fica essa reflexão. Será que X-Men foi uma espécie de mal necessário? Um filme falho, com certeza, mas que foi crucial. Um filme que precisava existir, com todos os seus erros, para que o cinema de super-heróis pudesse aprender a andar e um dia finalmente correr. É um filme que, apesar de tudo, merece ser lembrado, tanto pelos seus acertos históricos, quanto pelas lições que nos ensinou sobre o que não fazer. Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente.